Boa tarde, mulheres edificantes! Seja bem-vinda! Hoje é quarta-feira e essa semana nós estamos falando sobre o poder da comunicação eficaz. E eu quero saber quem que assistiu segunda e terça-feira, porque tem que voltar lá e assistir, viu, gente? E já quero te pedir para encaminhar, curtir, compartilhar, tá? Comentar se possível, porque cada vez que você faz isso, o algoritmo entende que esse vídeo é importante e manda para mais mulheres. Então, o nosso foco aqui é o quê? Formar um exército de mulheres edificantes. Isso mesmo, o Chafé é para isso, para formar um exército de mulheres edificantes. Um tempo de mesa com o chá da tarde e compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, tá? Aquilo que o Senhor deixou na Bíblia para que a gente entenda de fato o que Ele quer para nós, tá bom? Então, na segunda-feira nós falamos o que é comunicação. Nós entendemos de fato o que é a comunicação. É o que você fala, mas também é como você fala e como você se expressa. Não tem a comunicação corporal? Nós falamos sobre isso. Então, nós entendemos que como a pessoa interpreta é como você se comunica. Então, muitas vezes, você vai ter que se comunicar de certas formas dependendo do tipo de pessoa que vai estar ouvindo. Pessoas que você vê que já é mais fragilizado, você vai ter que ter um tipo de comunicação diferente do que se é uma pessoa que é mais prática, que você tem mais intimidade, ou se você está palestrando, se você está com um público diferente, um público novo, você tem que ter certas cautelas. Então você tem que entender o que é comunicação para que você não erre, não peque, né, com essas outras pessoas. No segundo dia, na terça-feira, nós falamos o quê? Falamos que as nossas feridas emocionais, aquilo que não é tratado, ele é externalizado. Então nós vimos o quê? Que a boca fala o que o coração está cheio. Então nós falamos que se você é uma pessoa que critica muito, uma pessoa que reclama muito, uma pessoa que vê defeito em tudo, você é uma pessoa que não tem o coração grato, você precisa de tratar certas feridas emocionais, porque a nossa comunicação, ela vem muito daquilo que está no nosso interno. Se você é uma pessoa ferida, você acaba ferindo outras pessoas. Então isso pode ser do orgulho, do medo, da insegurança, tudo aquilo que você sente, ele é externalizado nas pessoas que estão ao seu redor, tá? Hoje nós vamos falar como você se comunica sob pressão. E nós vamos entender dois pontos vertentes. Nós vamos entender o que é uma comunicação madura e o que é uma comunicação imatura. E quando fala aqui sobre essa comunicação sob pressão, então a questão da sua reação madura e imatura é uma reação, tá, gente? A comunicação madura e imatura é uma reação. Então, quando fala aqui sobre a comunicação sob pressão, é o verdadeiro teste do que? Quando você é contrariada, quando você é confrontada, quando você é criticada e quando você é frustrada. Então, todas as vezes que acontece isso, você vai o quê? Externalizar aquilo que está dentro. E muitas vezes você tem maturidade para lidar com certas coisas e não tem maturidade para lidar com outras. E as suas reações, que é o que eu falei de maturidade, que é o que vai mostrar se de fato você é ou não uma pessoa que sabe lidar com aquela situação, tá? Então vamos aqui primeiro ler Tiago 1,19, onde diz: entendam isso, meus amados irmãos, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Você tá vendo que aqui tem uma ordem? Aqui tem uma ordem, ó. Ouvir, falar e depois irar. Então, geralmente, quando a gente é contrariado, criticado, a gente tem tudo isso, a gente faz o inverso. A gente ira primeiro, já vai falando para depois pensar no que a pessoa falou. Não é verdade? Não é verdade? Comenta aqui, porque a maioria... Gente, isso não acontece só comigo, não é possível. Eu tive grandes desafios na vida porque eu irava primeiro, falava e depois eu ia pensar. E aí, quando já tinha falado. Então, já errei muito por causa disso. Tá? Então, vamos entender aqui, ó, a comunicação imatura sob pressão, tá? Interrompe em vez de ouvir.
Então, ou seja, você não escuta, você apenas espera a vez de responder. A pessoa às vezes tá falando, tá explicando algo legal, mas você não tá nem prestando atenção no que ela tá falando. Você já tá pensando no que você vai responder. Então, ou você interrompe, ou você fica só esperando, mas você tá ali já prontidão para dar uma resposta que talvez não tenha que dar. Aumenta o tom, confunde volume com autoridade. Gente, eu falo porque eu já errei nisso, tá? Gente, eu já aumentei a minha voz várias vezes pensando que isso era autoridade e não era. E aí eu fui descobrindo que aí mesmo que eu tava perdendo minha autoridade. Falei, gente, tem alguma coisa muito errada. Então, quando eu fui entender, quando eu fui me desenvolver internamente, curar certas feridas, eu fui entender que eu tava tendo aquele comportamento justamente por um descontrole emocional. E ali eu tava perdendo autoridade, perdendo amor, perdendo afeto, perdendo os meus ao redor por causa desse comportamento. Terceiro, se defende antes de refletir. Você entra no modo defensivo, você nem pensa, você só quer se defender. Quarto, ataca a pessoa, não o problema, você ignora o problema. Você ignora o fato do que está acontecendo, mas o seu foco é atacar aquela pessoa. Então, você tem tanta ferida que você vê a pessoa como uma ameaça e você acaba o quê? Atacando ela. Responde no impulso. Emoção governa a fala. E aqui você peca muito naquilo que eu falei ontem. Por quê? Você responde no impulso e você vai responder o que o seu coração tá cheio. Aí você coloca tudo a perder. E Provérbios 29:11 diz: os tolos dão vazão à sua ira, mas os sábios a dominam. Então agora a gente vai entender o que é uma comunicação madura sob pressão. Porque a gente tem que entender que é isso aqui que a gente tem que viver, gente. Tem que passar pela cura emocional para entender, para parar de quebrar aqueles padrões de comportamento. Porque uma comunicação madura pode ter a pressão que for, você pode ser criticada, confrontada, pode ser tudo, massacrada. Mas você primeiro vai ouvir antes de responder. Porque busca compreender antes de reagir. Eu tive que aprender isso. Eu não sabia. Eu tinha as minhas reações rápidas e era muito ruim. Segundo, controla o som. Então, firmeza não precisa de agressividade. Hoje eu continuo tendo questões de posicionamento diferente. Mas o que? Onde eu consigo autoridade. Eu não deixo de me posicionar. Então, por exemplo, quando algo... Gente, agora eu acabei de ver que o botão do meu coisa saiu. Não faço nem ideia de onde tá, mas enfim. Então hoje eu tenho posicionamentos. Eu coloco limites, eu digo não. Eu falo. Só que eu não altero, não preciso alterar a minha voz, porque o alterar a voz te descredibiliza diante daquela outra pessoa. O alterar a voz mostra que você está fragilizado. E eu não entendia isso antes. Então, hoje, eu coloco o limite, eu falo, olha, isso aqui sim, isso aqui não. Mas, eu não altero a minha voz. Terceiro, pausa antes de falar. Domínio próprio que precede a resposta. Você vai parar, você vai refletir, você vai pensar em todo o contexto. Muitas vezes você vai ter que esperar 1 dia, 2 dias, refletir em um assunto para falar alguma coisa. Porque nem sempre você fala naquele calor do momento. Às vezes você tá mais calma, mas a pessoa que vai te ouvir já tá eufórico. Então acalma, acalma, você analisa o ambiente, analisa a pessoa, se tiver que esperar 1 dia, espera, mas também tenha o time, viu? Quarto, separa o problema da pessoa. Quantas vezes, gente, é o que eu falei aqui, você não olha nem o fato e o problema, você quer atacar a pessoa, porque a sua ferida tá com aquela pessoa, então você quer ir diretamente nela. Você vai jogando em direta, você quer atacar a pessoa. E último, responde com intenção. Não fala de vencer, mas fala para resolver. Toda pessoa madura quer resolver um problema. Toda pessoa madura vai ouvir. Toda pessoa madura vai te entender. A pessoa madura tem que entender o próximo. Porque como você quer resolver um problema onde só o seu é analisado e o do outro não? Isso não é relacionamento saudável.
Não é conflito que revela imaturidade, é a forma como você comunica dentro dele. Você pode ter razão e ainda assim comunicar de forma imatura. Então, quantas vezes eu tinha razão, mas eu perdia a minha autoridade, eu perdia essa razão porque eu alterei a voz. Então, isso é um ponto bem confrontador aqui, tá? Maturidade não é não sentir, é saber comunicar mesmo sentindo. É o que você fala, como você fala e como você se expressa. Sem alterar a voz, sem explodir, sem ter que descontar no outro e sem olhar que o outro é o problema, mas que existe um problema que tem que ser solucionado, onde duas pessoas se unem para resolver, tá bom? E aí, minhas lindas, esse é o conteúdo de hoje desse chafé. Eu espero que a sua vida tenha sido edificada cada dia, tá bom? E eu espero você amanhã pra gente continuar falando dessa comunicação que é um poderoso fator, né, para dirigir aí relacionamentos saudáveis. Grande beijo!